Fala galerinha, tudo bom com vocês? Olha só, vamos falar um pouco de literatura hoje? Que tal a gente falar de um livro aí de vampiro que tá dando o que falar? Então, não perca o programa de hoje. Aqui é o Nando Alves e você tá assistindo mais um Sou Nerd. Bom, galerinha, olha só, um dos cernes do programa Sou Nerd é estar ampliando nossos horizontes em relação às diversas formas de cultura existentes. Claro que o Sou Nerd está falando muito sobre cinema, muito sobre TV, muito sobre quadrinhos, mas um dos nossos diferenciais é falar um pouco sobre literatura. E eu queria muito mostrar para vocês algo que eu li nesse ano de 2016, que foi muito bacana e eu acho que é legal estar aí compartilhando com vocês. Estou falando de A Passagem, de Justin Cronin, tá? É o primeiro livro de uma trilogia, né, da trilogia A Passagem, e eu gostaria de estar falando para vocês como esse livro mexeu comigo, tá? Primeira coisa, quando me foi apresentado o livro, eu pensei que seria mais uma desses cópias aí mal feitas, né, do Stephen King, né? Livro tijolão, 816 páginas, eu falei, isso aí é mais um livro cheio de linguiça e estilo Stephen King. Como me enganei, tá? O livro A Passagem ele vai trazer para vocês uma narrativa de primeira, mostrando como é possível, ainda nos dias de hoje, a gente se deleitar com os novos artistas que estão surgindo aí. Justin Cronin, aí ó, não é diferente em relação a isso aí, essas novidades que estão chegando pra gente. Para aqueles que estão achando aí que A Passagem é mais uma cópia aí do The Strain, né, de Guilherme Del Toro, apesar da premissa ser muito parecida, o conceito é completamente diferente e a forma de narrativa é totalmente diferente. Para quem já leu, né, o Noturno, sabe que é uma literatura um pouco mais chata, um pouco mais esticada, né, que às vezes você demora mais para ler, mesmo sendo um livro mais fino. No entanto, A Passagem de Justin Cronin, mesmo tendo esse catatal de páginas, ele tem uma narrativa, uma forma tão bem feita de atrair você ao contexto da história, que você não para de ler, e quando vê um livro de 800 páginas, você lê ele em uma semana tranquilamente. Nesse livro nós seremos apresentados uma personagem chamada Amy. Uma garotinha muito bonitinha de 6 anos que tem uma missão nada invejada pelo resto da humanidade. Simplesmente ela tem que salvar o mundo. Isso mesmo, tá? Num contexto um tanto antigo, mas que funciona muito bem, nós temos aqui cientistas que depois de uma expedição descobre que existe uma substância dentro de alguns morcegos aí na América do Sul que tem a capacidade de curar todo e qualquer tipo de doença e também de expandir a vida a um nível quase que inimaginável. Ou seja, a possibilidade da imortalidade está aí presente. Claro que eles vão fazer de tudo para descobrir como chegar a essa substância e para isso eles tomam atitudes do famoso os fins justificam os meios. Então eles vão pegar esses cientistas e o exército americano, como sempre, né, 12 condenados à morte por crimes diferentes, né? E o mais bacana, isso que é o diferencial no Cronin, e cada personagem, cada elemento desses 12 condenados à morte, eles têm características muito pessoais, muito intrigantes, que vale a pena você prestar atenção no momento que eles estão falando a respeito de cada um desses personagens, até porque vai ter uma relevância muito grande, acredito eu, nos demais livros. Então esses 12 condenados são utilizados como cobaia para testar essa nova experiência. Como vocês podem imaginar, não dá certo, e esses elementos se transformam em seres que lembram muito os famosos, míticos vampiros, né? Cada um seu estilo diferente. Tá? Eles fogem, claro, dessa base militar e levam o caos ao planeta Terra, bem no estilo aí apocalipse zumbi, né? Onde toda a raça humana começa a morrer e os que não morreram se transformam em vampiros também aí, tá? Trabalhando em cima do mesmo contexto, eles não podem sair de dia, coisa e tal. O bacana do livro é isso, aí você pensa, poxa, vai acontecer alguma coisa e resolve o problema. Não. 100 anos se passam. A história em si ela vai começar exatamente 100 anos depois. Você vai conhecer os personagens. Eles moram na última cidade, se assim dizer, né, onde nós temos seres humanos. Pelo menos a última cidade conhecida. Eles vivem ainda na cidade graças a lâmpadas especiais que são abastecidas por bateria e a energia eólica. Mas o problema maior é quando as luzes começam a falhar. Por quê? As baterias estão se desgastando
e logo logo elas não vão parar de funcionar, e isso acontecendo eles vão ser invadidos, né? Vai ter uma invasão aí desses vampiros. Então eles têm que sair da cidade em busca de novas baterias. Ao mesmo tempo, chega na cidade, nos portões dessa cidade, depois de um reboliço enorme, uma menina de mais ou menos 14 anos, com o nome de Amy. 100 anos depois. Chamou sua atenção para isso, você ficou curioso em relação a isso. Então esse é o contexto da história aí, a passagem de Justin Cronin, onde nós vamos conhecer personagens extremamente fortes, personagens bem agradáveis, e o mais bacana, eles são bem ímpares. Você consegue ver claramente na fala, mesmo que não identifique quem está falando, você consegue ver claramente quem é o personagem que está ali naquela fala, quem é o personagem que está agindo naquele momento, né? E a história vai se desencadeando de uma maneira que você vai perceber que nem sempre os vilões que são bem caracterizados, que são bem destacados na história, que são os verdadeiros vilões. Dentro do contexto da história você tem relações e informações de 1000 anos ainda no futuro, ou seja, é uma história que ela começa em 2016, 2017 e se encadeia até 1000 anos no futuro. Para poder entender a história toda, a gente tem que ler a trilogia. Eu comecei a ler já a continuação, que é Os 12, tá? E termina com A Cidade de Vidro. Apesar do livro ser um pouquinho mais fino, né? Mas ele a história continua com o mesmo gás, com a mesma capacidade literária, o cara é muito bom. Então eu indico para vocês que estão procurando um livro aí para estar lendo, algo bacana, que não necessariamente é um livro de terror, eu acho que ele se enquadra mais dentro de um livro de aventura e de drama, tá? Mas muito bem escrito, apesar da quantidade de páginas, ele sabe utilizar, ele descreve de forma bem bacana, não é aquela coisa tão poética, ele é meio direto, mas sabe colocar de uma maneira que te agrada na leitura e você consegue ver claramente cada cena, cada cenário, sem muito esforço. Outra notícia bacana é que a Fox adquiriu os direitos do filme. No entanto, gente, eu gosto muito de estar colocando isso. Quando a gente tem uma adaptação para o cinema à base de um livro, é importante demais que você conheça o livro, até para você entender que cinema é só uma adaptação, é uma maneira que o diretor viu livro. Então é importante a gente estar conhecendo o original também. Então a dica aí do Sou Nerd para vocês que estão atrás de um livro bacana é A Passagem de Justin Cronin. Vale muito a pena. O livro está saindo uma média aí de 35 a 40 reais e pode ser encontrado nas suas melhores livrarias e também aí pela internet. Ele já saiu já tem um tempo, foi em 2010. Para quem não encontrar, de repente você vai encontrar ele com uma outra capa, que vai ter essa aqui, tá bom? Essa é a capa, inclusive é a original. Tá? Essa capa, essa edição que eu comprei aqui ainda é da Sextante, então foi a primeira capa que saiu, mas a editora Arqueiro adquiriu os direitos, então ela relançou o livro com uma outra capa, então não se assusta não, pode comprar, tá? Vale a pena, a média é entre 35 e 40 reais, tá bom? Bom, é isso então, galera, olha aí, se você gostou, não esquece de dar aquele like, tá? Ajuda a gente em relação a isso. Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? E lembrando, a sua opinião vale muito pra gente. Então é isso aí, gente. Um forte abraço e até a próxima.